Olá pessoal, eu me chamo Samile, sou professora aqui da Universidade Estadual do Ceará, membro do GEPOST, e hoje nós vamos falar sobre os desafios à luta LGBT em tempos de avanço do conservadorismo. Como vocês puderam acompanhar, no mês de junho nós comemoramos o mês do orgulho LGBT, sobretudo o último dia 28. E por que comemoramos? Porque celebramos o orgulho LGBT. Bom, essa data ela faz alusão aos 50 anos de Stonewall. O que foi a revolta, o enfrentamento de Stonewall? Stonewall era um bar em Nova York, em que a população LGBT costumava frequentar e que frequentemente era também alvo de repressões policiais. Então, em 69, 50 anos atrás, esse ano nós comemoramos 50 anos do enfrentamento de Stonewall, os policiais se depararam com a resistência, sobretudo de lésbicas e travestis, que estavam frequentando o bar. Após esse dia, sucederam-se inúmeros enfrentamentos da população LGBT e nós consideramos Stonewall um marco na luta LGBT porque a partir disso se desenvolveram inúmeras marchas, inúmeras manifestações que colocam em evidência a diversidade da orientação sexual e da identidade de gênero em todo o mundo. Então, por que é importante expressar o orgulho LGBT? Por que a luta pela diversidade sexual ela é importante? Por que o enfrentamento de Stonewall nos ensina algo nesse momento em que estamos vivendo de avanço do conservadorismo? O primeiro elemento que nós precisamos atentar é de que nós não podemos desconsiderar a importância da luta pela diversidade sexual e identidade de gênero. Vejam só, nós vivemos em uma estrutura de classe em que reproduz um determinado padrão de sociabilidade e que reproduz machismo, misoginia, reproduz uma série de opressões e preconceitos, dentre elas contra a diversidade da sexualidade, da identidade de gênero humano. Nesse sentido, é muito funcional que haja um sistema heteronormativo onde, inclusive para a sustentação da família monogâmica, para a sustentação da propriedade privada e da estrutura de classe, todos os sujeitos estejam conformados a uma determinada forma de ser. Ora, nesse sentido, a comunidade LGBT, ou todos aqueles e aquelas que expressam a sua sexualidade, a sua identidade de gênero ou orientação sexual de forma diferenciada, de alguma forma são colocados em uma situação de opressão. É necessário a essa forma de sociabilidade do capitalismo que haja uma homogeneização, uma individualização dos indivíduos, ou seja, todas as expressões de diversidade, todas as expressões em que fogem a essa heteronormatividade compulsória, elas são rejeitadas, elas são colocadas, segregadas de alguma forma. E aí, por que é importante nós pensarmos a luta LGBT a partir da luta de classes? Porque, primeiro, nós não podemos desconsiderar que a classe trabalhadora ela é heterogênea, ela é diversa. E nesse sentido, a sua forma de ser explorada também, de uma forma mais contundente, o seu trabalho é explorado de forma diferenciada segundo essas dimensões. Ou seja, se a classe trabalhadora é diversa, e aí tem raça, tem cor, obviamente, tem sexualidade, tem identidade de gênero e orientação sexual diversas, as mais diversas expressões, o movimento do capital é para que essas expressões elas sejam invisibilizadas. Ou que essas expressões, ainda que visibilizadas, não façam conexão ou não se relacionem com a luta de classes. Nesse sentido, nós não podemos desconsiderar ou colocar a luta pela diversidade sexual, pelo direito LGBT em um segundo patamar. Ou considerar que essa não é uma demanda de luta de classes ou até mesmo que é uma demanda culturalista pós-moderna. Obviamente, essa discussão nos últimos anos ela foi muito apropriada por vertentes culturalistas que tendem a exacerbar as experiências individuais em detrimento da materialidade, da totalidade da vida social. Quando nós tratamos da causa LGBT, sobretudo a partir de uma dimensão classista, não significa que nós vamos cair nos particularismos identitários,
Mas trata-se de analisar a classe trabalhadora considerando as suas particularidades, compreendendo-a como um todo dialético. Nesse sentido, pensar a emancipação humana, pensar uma outra forma de sociabilidade, significa pensá-la sem nenhuma forma de opressão, de discriminação, onde todas as manifestações, todas as formas de ser da humanidade sejam consideradas e respeitadas. Ou seja, por que há um problema quando a pauta LGBT é tratada a partir somente das experiências individuais? Porque não é somente a visibilidade LGBT que vai nos dar a emancipação do ponto de vista da vivência da nossa sexualidade. A forma como esse capitalismo, como essa sociedade burguesa se estrutura, coloca uma série de determinações que são estruturais, que só podem ser vencidas, rompidas, quando nós conseguirmos alcançar outras formas de ser, ou seja, outra forma social. Nesse sentido, não dá para pensar o fim da exploração, o fim da opressão, o fim da LGBTfobia dentro dos marcos do capital. Obviamente, a nossa luta ela toma uma conotação e importância centrais, assim como a luta antirracista, assim como a luta antipatriarcal. Então, é preciso pensar a diversidade sexual como própria da classe trabalhadora e sim como uma temática que concerne a luta de classes. Diante disso, o que nós precisamos pensar, né? Quais são os desafios à luta LGBT em tempos de avanço do conservadorismo e diante da conjuntura que está posta para nós na contemporaneidade? Nós vivemos uma crise do capital e essa crise ela tende a incidir de forma mais contundente em determinadas parcelas sociais, dentre elas negros e negras, mulheres e a população LGBT, que historicamente, inclusive, é colocada à margem, desde os processos de acesso às políticas públicas, como saúde, educação, desde o acesso ao próprio trabalho. Então, nesse sentido, a crise capitalista coloca para a juventude, para os trabalhadores, uma necessidade maior de exploração para a manutenção das suas taxas de lucratividade. Então, os LGBTs tendem a sofrer de forma mais contundente essas movimentações do capital. A conjuntura que nós atravessamos, inclusive, é muito fruto dessas estratégias do capital de manter as suas taxas de lucratividade. Ela está atravessada por um crescimento da extrema-direita a nível mundial, pelo avanço do conservadorismo, sobretudo a partir do fundamentalismo religioso, que atingem de forma particular a população LGBT, os seus direitos, a sua vida, né? No Brasil, por exemplo, nós temos um governo que se coloca veementemente contrário à população LGBT, desde as formas como, em seu discurso ideológico, se refere a essa população, às próprias políticas de retirada de direito. Um exemplo disso é a retirada da sigla LGBT das diretrizes nacionais dos direitos humanos. É um exemplo disso. Vivemos uma tendência à escola sem partido, que na verdade nós sabemos qual é a intenção disso. A negação de um debate democrático sobre diversidade sexual, sobre a própria sexualidade nas escolas, o que coloca, inclusive, a falta de reflexão em torno da temática e acaba por reproduzir uma série de preconceitos, de estereótipos que historicamente vem sendo reproduzido, sobretudo numa sociedade autoritária como a nossa, uma sociedade que historicamente se pauta no autoritarismo, nas relações de mando e favor e também numa heteronormatividade reproduzida cotidianamente em todas as instituições dessa sociedade. Então, todo esse movimento de ascensão do conservadorismo, de crescimento do conservadorismo, do fundamentalismo religioso, ele legitima a condição do Brasil como um dos países mais LGBT-fóbicos do mundo, onde mais se mata travestis e transexuais, onde a expectativa de vida de um travesti, de uma pessoa transexual é de apenas 35 anos. Um país onde um LGBT é morto a cada 16 horas. Então, nesse sentido, o aprofundamento da crise do capital, o golpe em que nós vivemos e a ascensão desse governo extremamente autoritário e contrário aos direitos da classe trabalhadora fere de morte a condição de vida da população LGBT. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista,
todas essas medidas atingem de forma contundente a população LGBT que já está posta em situações de trabalho precário, que não consegue acessar as políticas de saúde e educação com qualidade. Então, torna-se cada vez mais necessária a nossa luta LGBT atrelada a uma luta anticapitalista, antirracista, contra toda forma de exploração e preconceito e contra todos os desmandos do governo de Jair Bolsonaro. É necessário, nesse sentido, tirar lições da revolta de Stonewall. Como é que nós, enquanto população LGBT, nos colocamos não somente a partir da necessidade de visibilidade às nossas demandas, mas também na luta por uma outra forma social, na luta pela construção de outros valores em que as formas discriminatórias de identidade de gênero, orientação sexual, não sejam mais visibilizadas. Nesse sentido, torna-se cada vez mais central a nossa insubordinação às leis discriminatórias que têm sido apontadas no Brasil, seja no âmbito da saúde, da educação, dos direitos trabalhistas ou previdenciários. A nossa luta LGBT e a luta pela possibilidade de exercer livremente a nossa forma de sexualidade, de identidade de gênero, de orientação sexual, precisa estar atrelada à luta pelos direitos trabalhistas, sociais, por todo o conjunto de defesa daquilo que é nosso enquanto classe trabalhadora. Então, os desafios que são postos hoje à comunidade LGBT são os desafios da classe trabalhadora. Nós não podemos segmentar, particularizar somente. As nossas demandas enquanto comunidade LGBT são as demandas da classe trabalhadora. E aí nós precisamos irromper uma frente única que negue todos esses retrocessos que estão postos na cena contemporânea brasileira. Eu gostaria de agradecer a sua atenção. Se você puder, curta, compartilhe esse vídeo, acesse o nosso site gpost.com. Nós estaremos também com um grupo de estudo às quintas-feiras, quinzenalmente, das 17 às 18h30, sobre conservadorismo e realidade brasileira.